Olá, estamos aqui com vocês então para continuar a nossa sequência de videoaulas sobre dados em painel. Neste caso, nós vamos fazer um exercício considerando o crédito no estado de Mato Grosso do Sul. Nós faremos aqui a ilustração do desenvolvimento do trabalho do Lucas Micael dos Santos. É um trabalho que foi pesquisa dele junto com a gente, né, orientando, e o artigo parcial desse trabalho está aqui nesse link do ResearchGate, que vocês podem ter acesso. Então, o trabalho é uma investigação do impacto do crédito sobre o PIB per capita. O modelo ele é basicamente um modelo de regressão múltipla em logs, dados em painel, quando nós temos aqui então PIB-PC, PIB per capita para proxy para desenvolvimento econômico. Sabemos que não é a melhor medida, mas a gente não tem uma medida mais adequada para este painel. Então nós usamos esta medida, PIB per capita. Poupança, com a relação entre saques e depósitos bancários. Aqui o depósito à vista e aqui o depósito a prazo. As variáveis estão aqui todas descritas, certo? E operações de crédito. E então aí a gente fez algumas relações, tá certo? Mas o nosso modelo essencialmente é esse aqui, ok? Neste caso aqui nós temos um painel com um formato mais próximo do wide, tá certo? Nós temos aqui as regiões geográficas imediatas em Mato Grosso do Sul, são 12, aqui os anos, e aí aqui um indicador para a variável. Então, variável PIB-PC, variável DAP e assim sequência das demais variáveis. Nesta outra, a gente mostra então um ajustamento desses dados, né? A gente pode usar a função melt, dentro do library data table, do pacote data table, onde a gente pode então alternar e modificar a forma de estruturar essas variáveis. Então, por exemplo, aqui eu mudei para o período estando em uma coluna, né, o time, e aqui a coluna para o ID, onde vai nos permitir especificar um pouco melhor aí o nosso painel. Então, nós teremos aqui as variáveis, cada uma das variáveis, aqui o indicador da região geográfica imediata e o tempo. Então, assim, usando aqui o reshape também, tá certo? A gente consegue, então, reorganizar o meu dataset. Então, a gente primeiro especifica, a gente pede para omitir os dados ausentes, né? Alguma observação que por acaso esteja com dados ausentes. Nós fizemos isso por preciosismo, mas nós não tínhamos aí nenhum problema. E usamos o pacote PLM para fazer o setup do painel. Então, para transformar os nossos dados num panel data frame. Então, desta forma, a gente setou aqui, a gente determinou, configuramos, né, o painel para o cross-section com o indicador ID e o tempo como time. Então, nós temos aqui 12 regiões geográficas imediatas, 14 anos, num total de 168 observações. E aí, na sequência, nós fizemos aqui uma modelagem com efeitos aleatórios, para iniciarmos aqui a nossa análise. Então, fazendo aqui um summary do nosso resultado. Então, aqui ele me mostra que foi feito um modelo Random Effects, um individual. O método padrão é sua maior hora. E ele dá, então, as nossas estimativas dos efeitos, as estimativas dos coeficientes. O modelo teve um R² ajustado 0,94. Tivemos quase todas as variáveis aqui significativas, exceto a poupança.
né, indicando que os depósitos levam para um aumento no PIB, né, essa indicação que nós temos aqui. Então, é o nosso primeiro modelo. Depois nós fizemos um modelo empilhado, modelo pooled, né? Então, a gente pode fazer por LM ou pela rotina especificando que é um pool, também são as duas alternativas que nós temos. Aqui a gente consegue ver, então, um R quadrado bem mais baixo do que o anterior, tá certo? Uma indicação, mas a gente vai depois fazer os testes, ok? Então, fazendo aqui um Fixed Effects com o modelo de dummies, então o Least Squares Dummy Variable, tá certo? Então, nesse caso, optamos por fazer com o fator, essa função factor, ela vai criar um fator para cada uma das regiões geográficas imediatas, e neste caso, então, a gente vai ter uma quantidade de parâmetros muito maior, tá certo? É uma observação que nós fazemos aqui, que continuamos com a variável poupança não significativa ainda, certo? As demais foram todas significativas. Podemos fazer, então, a variável com a dummy, tá certo? Que foi o que nós fizemos. Aqui é só repliquei o que foi feito no slide anterior e coloquei aqui o R quadrado só para vocês verem. Ele aumentou bastante o número de parâmetros, mas aumentou bastante também o R quadrado ajustado, chegando bem próximo de 1. Ficou bem interessante esse modelo. Nesse outro slide, a gente faz a estimação agora de 3 possibilidades para o modelo de efeitos fixos. Então, a gente especifica aqui o modelo within para indicar os efeitos. E aqui a gente tem 3 alternativas. Uma com efeito fixo no indivíduo, ou seja, no cross-section. Outra nos dois sentidos, no cross-section e no tempo. E o terceiro aqui no tempo. Então, o meu modelo fixed, nesse caso, é o modelo one-way time. Esse aqui é o two-ways e esse é o one-way individual. Okay? O que muda, vocês vejam que é a especificação aqui do efeito, tá certo? No restante aqui, ela está igual. Bom, então aqui nesse slide a gente mostra a saída, o summary daquele fixed effect, nesse caso o one-way time, né? Então ele está com o efeito fixo apenas no tempo. Vejam que a saída não aparecem aqui os efeitos, para ver o efeito a gente precisa pedir o fixF para ele poder aparecer o efeito, tá certo? Mas aqui então está especificada a função, a nossa fórmula. Eu não comentei ali antes, mas aqui tinha um slide que parecia que já estavam todas com logs, então aqui tudo é um modelo log-log, efeito time. Aqui eu mostro as dimensões do meu painel e eu consigo ver então que ele tem aqui um R quadrado mais baixo e algumas variáveis já não foram significativas. Isso, então, já é uma indicação contrária ao modelo, né? Mas ainda temos outros testes para fazermos. Neste caso aqui, nós temos, então, usei o pacote Stargazer e a função Stargazer para mostrar os 3 tipos de modelos com efeitos fixos. O modelo Time, que é esse aqui, o modelo Individual, que é esse, que é o One Way Individual, e o Two Ways. E aqui, então, a gente colocou os 3, um do lado do outro. Pedimos para mostrar algumas estatísticas, neste caso apenas de modo simplificado, o número de observações, o R quadrado ajustado. Pedi para ele identificar as 3 colunas, para ele aparecer o nome aqui. E assim a gente consegue ver que o modelo com efeito fixo no indivíduo, ele ficou um ajuste bem interessante. Ele tem 3 variáveis entre 4, os interceptos, um para cada indivíduo, não estão aqui, eles aparecem em outra chamada, quando a gente faz. E, no caso, o modelo time, ele tem aqui 2 variáveis só significativas, o modelo two ways também, e isso nos mostra um pouquinho que o modelo está caminhando para esse Fixed Effects Individual.
Então, aqui para eu ver os efeitos, né, o Fix Effects, nesse caso aqui eu pedi para ele mostrar o do modelo Fixed, que é o modelo Time, One Way Time. Então, eu uso essa função FixF, ela me dá o intercepto de cada ano, porque neste caso eu estou com os efeitos no ano, está certo? Então, se eu quiser, aqui está escrito errado, tá certo? Mas na verdade esse aqui eu estou com o efeito por período, tanto é que a saída a gente consegue ver. Então, entre os testes que a gente tem, a gente ali, nós somente ilustramos como estimar os modelos, mas a gente precisa escolher entre os modelos. Então, esse slide já estava em outra videoaula, eu resgatei ele aqui para vocês para podermos entender, né? O teste de Brot-Pagan, ele é um teste para investigar se eu prefiro o modelo empilhado, pooled, ou o modelo de efeitos. Principalmente aqui ele está mais focado no efeito aleatório. O H0 meu, se eu não rejeitar o H0, eu vou preferir o modelo pooled. Se eu rejeitar o H0, eu vou preferir o H1, que é para efeitos, com efeitos no meu modelo. E na sequência aqui seria então o teste de Hausmann, para escolher entre o efeito aleatório, caso eu fique com H0, ou efeitos fixos, caso eu rejeite H0, tá certo? Outra opção, usar o teste de Show, é um teste F, onde a gente escolhe entre um modelo pooled e um modelo de efeitos fixos. Se eu ficar com o modelo de efeitos fixos, então aí eu parto para o Hausmann para decidir entre os dois. Ok? Então, aqui o primeiro nós fizemos um teste F, o teste Show, para efeitos fixos. A função é a PF-test. Neste caso aqui, a gente pediu a PF-test, eu coloquei a fórmula e pedi o efeito two ways. Então, ele vai comparar para mim aquele modelo de efeito fixo two ways contra o modelo pooled. Se eu não rejeitar H0, eu vou ficar com o modelo pooled. No meu caso aqui, todos os tipos rejeitamos a H0, ou seja, eu rejeitei o modelo pooled, eu fiquei com o modelo de efeitos fixos. Então vejam, o meu p-value nesse caso aqui, com two ways, foi um valor bem próximo de zero, abaixo de 5%, portanto eu rejeitei H0. Aqui também da mesma forma, no caso para o individual effects e também para o time effects, a mesma interpretação. A minha estatística de teste, se eu quiser reportar isso no meu relatório, é essa que aparece aqui, o F, tá certo? Mas o meu p-value, que é o que vai me dar a ideia da rejeição ou aceitação, está aqui, né, o p-value. Ok? Esse outro teste é uma abordagem interessante, o Gurerio, né, e outros, eles fizeram um teste alternativo, tá certo? Para a gente investigar entre o mínimos quadrados, aqui o efeito pooled, e o modelo com efeitos. Então, é uma outra alternativa. Nesse caso, a gente pode implementar ele fazendo o modelo pool, né, e pedindo para testar, usando o PLM teste e pedindo para testar aqui o tipo GHM. Então, aí ele vai para o modelo de Gureruks, né, e nesse caso, eu preciso aqui especificar o two ways, onde eu estou com a possibilidade de efeitos, tanto para cross-section como tempo. Neste caso, para mim, aqui a minha estatística, tá certo? É um Q quadrado, ela foi 431,44 e o p-valor foi bem próximo de zero, ou seja, rejeito H0 e eu estou, então, indo para o modelo com efeitos. Os meus efeitos são significativos, tá certo? Então, nesse caso, rejeito H0, prefiro o modelo com efeitos. O meu modelo random, tá? Então, eu fiz ele aqui para o One Way Individual, tá certo? O meu modelo com efeitos aleatórios, então eu consigo ver aqui como ele se saiu, tá certo? O modelo com efeitos aleatórios no indivíduo, um ajustamento bem interessante, 0,94 de R quadrado ajustado, a maior parte das minhas variáveis teve parâmetro significativo, tá? Efeito significativo.
parece bastante interessante. Vamos continuar com os nossos testes. Aqui o teste de Hausmann, então, para eu escolher entre um modelo Random Effects ou Fixed Effects. A gente já viu anteriormente que nós preferimos o modelo com efeitos. Nós rejeitamos o modelo pooled em todas as circunstâncias. Então, a gente vai checar entre um modelo com efeitos fixos. Nesse caso aqui, esse fixed é o time, é o one-way time e o random. Aqui do outro lado, individual, né, o cross-section, o efeito fixo no cross-section e o random. E aqui, two ways e o random. Nos nos dois casos aqui, nesses dois intervalos, eu tenho rejeição do H0, rejeição do random, e nesse aqui, para o efeito fixo na seção cruzada, eu não rejeitei o efeito aleatório. Então, a gente tem aí dois cenários onde a gente rejeitou o efeito aleatório, nos casos onde tem o tempo, mas a gente está aqui entre o aleatório e o fixo, no caso do efeitos no cross-section, tá certo? A gente vai um pouco à frente, a gente vai olhar com mais detalhe o nosso modelo fixo, né? Então, para ver, a gente vai tentar checar se o efeito tempo realmente é um efeito importante, tá certo? No nosso modelo. E aí a gente consegue identificar aqui, nesse caso, nós estamos fazendo um modelo de efeitos fixos. Nesse caso, reestimamos um fixed, tá certo? Para o default, que é um modelo, então, nesse caso, com cross-section. E o nosso efeito time vai ser aqui fixed time, né? Então, veja que eu estou invertendo aquela nomenclatura do início, tá certo? Quando a gente pede para ver o modelo do cross-section, né, com efeito fixo no cross-section, a gente consegue aqui ter esse ajustamento do meu modelo. De outro lado, quando a gente olha o sumário para o efeito time, a gente tem esse outro modelo, tá certo? Bem interessante, com R quadrado ajustado maior do que o do cross-section, tá certo? Então, isso a gente tem que guardar isso. Embora nós tenhamos aqui duas variáveis que não foram significativas. Então, eu posso fazer um teste F, para investigar se eu prefiro os efeitos no tempo ou não. Se eu preciso dos efeitos time ou não. Então, é um teste de Lagrange Multiplier, associado aqui embaixo, né, do Brot-Pagan, associado a um teste F, onde o H0 é não preciso dos meus efeitos time. Então, nesse caso aqui, eu rejeitei, e eu estou indicando que eu preciso dos efeitos time. Então, eu estou testando o time contra o individual effects. E eu estou dizendo, olha, preciso dos efeitos time. Fazendo esse Lagrange Multiplier aqui, para o Brot-Pagan, tá certo? Também checando se eu preciso desse efeito time. Então, ele vai adicionar, neste caso, ele vai adicionar na fórmula o efeito time. E eu estou entendendo aqui que eu rejeito H0. Ou seja, eu tenho efeitos significativos para o efeito time. Eles são significativos. E eles indicam preferência dos efeitos significativos sobre os efeitos individuais. Quando eu olho para a questão da correlação, e agora a gente começa então a interpretar nossos pressupostos do modelo para correlação serial, para heterocedicidade, a gente começa então a fazer outros testes, tá certo? No caso, o teste para o Random Effects não foi feito, porque a gente já tinha uma indicação em prol dos efeitos fixos lá nos slides anteriores. E podemos fazer um teste
de BP, tá? Que é o teste do Brot-Pagan, um Lagrange Multiplier, para independência serial, e podemos também olhar o teste de Pesaran, um teste de dependência condicional, onde a hipótese nula é que os resíduos não são correlacionados entre entidades. Então, nós vamos investigar se existe essa correlação entre os cross-sections ou correlação contemporânea, tá certo? Então, eu vou pegar o meu modelo Fixed Time, tá certo? Ele é original, e vou fazer o teste aqui, então, PCD teste, tá certo? Para investigar se existe essa dependência cross-section. Então, aqui eu pedi o teste de Lagrange Multiplier dentro desse modelo Fixed Time, e ele me dá essa resposta, então, um teste de Chi quadrado com uma probabilidade aqui bem próxima de zero, ou seja, rejeito H0. O H0 é que não tem correlação cross-section, e eu rejeitei. Então, portanto, eu estou indo para a alternativa de que exista dependência cross-section. Neste caso, tendo uma dependência cross-section, eu preciso corrigir para erros robustos, tá certo? É isso que está acontecendo. Fiz também pela outra alternativa, aqui o CD teste do Pesaran, tá certo? E neste caso da dependência serial pelo teste de Pesaran, ele aceita a hipótese de que não tem correlação contemporânea, tá certo? Pelo Pesaran ele não deu. Eu tenho que, então, ficar com o pé atrás, né? Porque a gente tem aí dois tipos de testes, e onde eu tenho aí uma indicação para corrigir, outra indicação para não corrigir. Então, eu tenho que ficar um pouco atento a isso. Continuando os testes, o teste para correlação serial, o BG teste, então, agora um Brot-Godfrey ou Wooldridge, né, onde o H0 é que eu não tenho correlação serial, tá certo? Existe aqui uma ressalva importante do Croissant e Milo, de que esse teste é biaisado para rejeitar quando o número de períodos é pequeno. Então, nesse caso, eu tive aqui uma estatística de Chi quadrado de 34. Eu fiz o teste no modelo de efeitos fixos tempo, tá certo? E ele me dá um p-value de quase zero, né? 0.001, rejeitando, portanto, o H0 e indicando que tem uma correlação serial, né? A hipótese alternativa é que tem correlação serial nos meus resíduos. Tá? O Wooldridge ele indica que com painéis curtos é melhor fazer um outro tipo de teste. Então, o teste para o Wooldridge, para a correlação serial, um teste de AR, né, pelo Wooldridge. Então, aqui eu coloco a minha fórmula, o meu fator time, e a gente está sempre fazendo sobre o fator time, porque ele foi indicado como importante no teste anterior, dos slides anteriores. E neste caso aqui a gente pede um teste com o tipo HC1 para a minha matriz de covariância, tá certo? E o meu modelo do Wooldridge, então, me indica também pela rejeição de H0, a rejeição de que não tem correlação serial, portanto, a gente tem uma indicação de que existe uma correlação serial. Então, é mais uma indicação para realizar aí erros robustos, realizar a correção dos erros robustos. Bom, nesse caso aqui agora nós temos outros testes para a correlação serial. O teste de Derby-Watson, nesse caso, para a correlação serial, a gente estima que o modelo, no caso o One-Way Time, para efeitos fixos, e depois a gente usa essa função PDW test para fazer aqui a nossa análise de correlação serial. O nosso H0 não tem correlação serial. Neste caso, o nosso DW foi 1.04,
com uma probabilidade bem abaixo de 5%, indicando a rejeição de H0. E nós temos então a indicação de que tenha correlação serial nos erros. Então, mais uma indicação de que nós precisamos fazer os erros robustos. Depois, na sequência, vamos fazer aqui o teste de raiz unitária, lembrando que é um modelo que tem tempo, então nós precisamos preocupar um pouco com a raiz unitária, embora seja um intervalo temporal pequeno. Então, a gente usa aqui o comando ADF test para fazer um teste de Dickey-Fuller aumentado em cima da nossa variável. E, neste caso, o nosso Dickey-Fuller foi menos 6,04 com um p-value de 0,01, rejeitando a hipótese nula de que o modelo teria raiz unitária. Neste caso, então, nós partimos para a hipótese alternativa de que a série é estacionária. Então, uma boa conclusão, nós não temos aqui um problema de estacionariedade. Vamos para a parte da heterocidacidade, o teste de Brot-Pagan, o BP test. Ele é usado aqui nesse caso para investigar a presença de possível heterocidacidade. O H0 é que os erros são homocedásticos, e neste caso nós tivemos aqui uma estatística BP igual a 35, a probabilidade abaixo de 5%, então nós rejeitamos H0 e o nosso modelo foi identificado então heterocedástico. Então, olhando aqui nós temos então problemas de correlação serial, dependência cross-section, nós temos heterocidacidade, e aí a gente tem que partir então para fazer uma matriz robusta de variância-covariância. Uma alternativa é usando o estimador sanduíche, né, dentro do meu modelo Fixed Time. Eu tinha aqui o meu modelo tradicional, tá certo? E eu posso fazer, pedir para ele fazer a matriz robusta. Então, uma forma de fazer a matriz robusta, usando o pacote sandwich, é usar uma VCOV HC aqui para indicar os meus coeficientes, aqueles que eu estimei, o painel Fixed Time, com a matriz de variância e covariância robusta, heterocidasticidade consistente, tá certo? E aí, então, eu tenho aqui a correção dos meus desvios padrões, dos meus valores das probabilidades. E observe que agora o OPC não foi significativo, o DAV também não foi significativo e POUP também não foi significativo. Tá certo? Então, esse aí é o nosso modelo com erros robustos. Outra possibilidade é usar a metodologia de Driscoll-Cray para o estimador robusto, tá certo? Então, ele vai ter aqui agora uma VCOV SCC, que seria esse formato. Eu peguei aqui o meu modelo, tá certo? Meu modelo estimado normalmente. Eu peço o meu teste padrão para os coeficientes, tá certo? E vou pedir para a correção de Driscoll-Cray, tá? Nesse caso, então, eu quero agora o meu teste com a matriz robusta para variância-covariância. E aí, neste caso, então, nessa metodologia, a gente tem um resultado um pouco melhor, onde nós temos aí, então, a OPC foi significativa, a DAP também, DAV e POUP não. E aí a gente tem aqui, então, um resultado pelo modelo com a correção de Driscoll-Cray. Outra forma de mostrar a mesma coisa é pedir para ele considerar dentro da VCOV, aqui dessa opção VCOV, eu pedir uma função e aqui eu posso especificar os tipos de matrizes de variância e covariância, onde a gente tem também os mesmos resultados. Eu posso pedir, então, para ele fazer aqui, para ter um resultado completo, eu posso pedir aqui o sumário, né? Já com essas matrizes, com essa correção. E aí, então, eu tenho aqui o meu modelo com efeito time, tá? E aí, vocês podem ver aqui, então,
todas as correções feitas, os valores de ajustamento, e eu tenho aqui então o meu resultado, finalmente, do meu modelo. Quer dizer, então primeiro eu testei se eu queria aleatórios ou fixos, se eu queria pooled ou com efeitos, escolhi com efeitos, escolhi entre aleatórios e fixos, cheguei para os fixos, e depois escolhi entre os fixos, se era two ways ou para indivíduos ou para tempo. E assim eu consegui, então, finalmente ir para os testes de heterocidacidade, autocorrelação, e aí a gente consegue, então, optar pelo modelo robusto. E aqui nós temos, então, a saída com o modelo robusto por Driscoll e Cray. Outra alternativa era, conforme essa recomendação no livro do Croissant e Milo, onde ele faz um método de Arellano. É uma outra abordagem, tá certo? Mas a gente entendeu que na nossa pesquisa o melhor resultado era aquele pelo Driscoll e Cray, os ajustamentos foram melhores, tá certo? E então a gente acabou optando por aquele resultado. Ok? Era isso que a gente queria mostrar para vocês.